uma forma assim bem simples para vocês entenderem como é que funciona esse serviço e qual que é a nossa função de técnico em radiologia num serviço de hemodinâmica. Tá ok? Então vamos lá. Então, basicamente, o que é um setor de hemodinâmica, né? O setor de hemodinâmica ele é um setor de alta complexidade, né? Dentro de um hospital ele se equipara a um centro cirúrgico, mas a diferença é que ali a gente não faz cirurgia aberta, né? Cirurgia exposta, são utilizados outros instrumentos de diagnóstico e de tratamento, que são os catéteres. É um procedimento minimamente invasivo, onde o paciente recebe apenas uma anestesia local. Se o paciente estiver muito agitado durante o procedimento, o médico faz uma pequena sedação, mas o paciente ele permanece lúcido, permanece acordado, até porque, né, em algumas projeções, em algumas injeções, o médico precisa que o paciente ou prenda a respiração ou respire fundo. Então, o paciente não pode estar completamente sedado para fazer esse procedimento. Então, é um procedimento muito, assim, relativamente simples. Poucas complicações acontecem, mas às vezes acontece, mas é pouco, né? Até porque é um procedimento minimamente invasivo. Então nós temos algumas especialidades que usufruem desse ambiente, né? Algumas especialidades médicas. Então as principais que a gente tem, né, é a cardiologia intervencionista, que a parte, né, que mais costuma utilizar o serviço de hemodinâmica, é a cardiologia intervencionista. Onde eu trabalho, a maior parte dos procedimentos são de cardiologia intervencionista. Tá? Cirurgia cardíaca também, para fazer a avaliação das coronárias, para fazer a avaliação das mamárias. Então, é importante essa avaliação, né, antes de fazer uma cirurgia cardíaca. Então, sempre o paciente costuma passar por um cateterismo para fazer uma avaliação dessas artérias, tá? Radiologia intervencionista, né? Quando a gente fala disso, existem médicos que fazem vários tipos de procedimentos não especializados, por exemplo, como no caso de um cateterismo cardíaco, que quem pode fazer é só um médico cardiologista com especialização em hemodinâmica. Mas existe o médico da radiologia intervencionista, ele pode fazer outros procedimentos, né, em outros órgãos do corpo. Tá? Como, por exemplo, no fígado, no baço, né? Em outras regiões do corpo ele pode estar fazendo outros procedimentos também. Então, ele é um médico mais generalista, vamos dizer assim. Né? Tem a equipe também de cirurgia endovascular, né? Que geralmente são os médicos angiologistas, né? Que trabalham nesse segmento, fazendo angioplastia de carótida, de membros superiores, inferiores. Então eles vão fazer o estudo de outras estruturas, né, diferente dos outros médicos. Nós temos também a neuroradiologia intervencionista, né, que são neurocirurgiões com especialidade em hemodinâmica, que eles fazem também a avaliação utilizando catéteres, né, mas aí no caso eles vão fazer o estudo das artérias cerebrais, tá? Neurocirurgia, porque também existem vários procedimentos minimamente invasivos que podem ser feitos na sala de hemodinâmica para tratar, por exemplo, um aneurisma, né, e outras condições que o paciente possa ter. Então, tem várias coisas que podem ser tratadas também. E a eletrofisiologia, né, que geralmente é um médico cardiologista especializado em marca-passo. Né, ele vai fazer uma especialização só para fazer implante de marca-passo, né, porque aí ele já fez um estudo, né, ele fez uma especialização justamente estudando essa parte da eletrofisiologia, tá? Então, a gente observa que no setor de hemodinâmica, nós temos vários profissionais, né, várias especialidades médicas que trabalham e que podem utilizar essa sala. A nossa função enquanto técnico ali é operar o equipamento mesmo. Aqui vocês estão vendo nessa imagem, né? A gente tem um angiógrafo aqui. Esse angiógrafo é um angiógrafo da GE, né? Nós temos 2 médicos aqui fazendo uma punção radial no paciente. E o técnico em radiologia ele vai se colocar mais ou menos aqui nessa posição,
né, que é onde ficam os controles do equipamento, e você vai movimentando esse equipamento para o médico durante o procedimento, e tudo que ele vai fazer a gente vai visualizando nessa tela. Então, o técnico em radiologia ele vai acompanhar a subida do catéter, vai posicionar o angiógrafo, né, e fazer as projeções de acordo com o tipo de procedimento que é realizado. Cada tipo de procedimento tem uma rotina diferente de projeções, né? Então, para o cateterismo cardíaco, existe uma rotina de projeção, né? Para fazer uma angiografia cerebral é outra rotina, e para fazer outros procedimentos existem outras rotinas. Então, cada tipo de procedimento tem uma rotina, né, que a gente utiliza para poder estudar as diferentes regiões anatômicas. Então, a função do técnico em radiologia basicamente é operar o angiógrafo. A nossa função aqui é essa. Tá? Todo mundo está usando a proteção radiológica, né? Os dois médicos estão usando a proteção radiológica por baixo aqui do capote, impermeável, estéreo. A gente nunca toca nessa parte aqui azul que está coberta, que é um campo totalmente estéreo. Os comandos estão aqui, mas a gente sempre coloca a mão por baixo desse campo estéreo, nunca por cima. Quem pode tocar por cima aqui é somente os dois médicos, tá? E fica sempre um técnico de enfermagem dentro da sala circulando, né, fornecendo os materiais que o médico vai precisando, aplicando medicação no paciente quando é solicitado pelo médico, né, e também auxiliando o médico nesses outros aparelhos que ficam aqui dentro da sala, porque vocês estão observando que tem várias coisas na sala, né? A gente tem um polígrafo, que é onde o médico vai acompanhando, né, o ritmo cardíaco do paciente. Sempre fica vários outros aparelhos aqui dentro, tem um respirador também, em caso de parada cardiorrespiratória, né? A gente tem vários equipamentos ali para fazer a ressuscitação do paciente. Tem também o desfibrilador cardíaco, né, que é utilizado para chocar o paciente em caso de parada cardíaca, né? Então, tem vários equipamentos que ficam ali porque é um setor de alta complexidade, e caso aconteça durante o procedimento uma parada cardíaca, né, existe todo um aparato ali dentro, né, de equipamentos para a ressuscitação do paciente, tá? Basicamente, né, o que um paciente, para fazer um exame de qualquer um desses exames que é feito nessa sala de hemodinâmica, o que o paciente precisa? Tá? Isso aqui é um roteirinho básico, dependendo do hospital, pode ser que eles acrescentem mais coisas, mas o básico é isso que está aqui. Geralmente eles pedem para o paciente fazer uma tricotomia na virilha. Por quê? Nós utilizamos duas formas para poder acessar, né, as coronárias, ou acessar os diferentes vasos que vão ser tratados ou vão ser diagnosticados durante o exame. Ou a punção radial ou a punção femoral. Então, né, geralmente sempre se pede para o paciente fazer uma tricotomia, mas isso também não é obrigatório, porque a equipe de enfermagem ela confere se foi feito na região que o médico vai fazer a punção, e se não foi feito, isso é realizado na hora dentro da sala pela equipe de enfermagem, tá? Então tem que retirar todos os pelos, porque, né, vai ser feita uma punção. Então, se for na virilha, tem que retirar os pelos pubianos, né, onde vai ser realizada a punção. Não precisa tirar tudo, mas é só na região realmente que vai ser feita a punção. E no antebraço também, né? Geralmente o homem tem muito pelo nessa região do antebraço, então onde vai ser feita a punção também os pelos são retirados, tá? Precisa estar com jejum de no mínimo 6 horas antes de fazer o exame, porque se utiliza contraste iodado, tá? Todo o exame na sala de hemodinâmica é usado contraste iodado. Então, esse contraste, em algumas pessoas, ele costuma provocar enjoo. E o paciente pode, durante o exame, começar a ter vontade de vomitar, ou começar a vomitar durante o exame, e isso pode prejudicar o exame, inclusive o próprio paciente, porque ele pode broncoaspirar. Né, que ele fica deitado, então pode broncoaspirar, principalmente se ele tiver com uma sedação leve. Então, o recomendado é que seja feito um jejum pelo menos de no mínimo 6 horas antes do procedimento, né, para que não aconteça esses imprevistos durante o exame. O procedimento é relativamente rápido, então sempre a enfermagem orienta o paciente a urinar antes de começar o exame, porque depois, durante o exame, fica mais difícil, e não precisa colocar sonda vesical. Como é um procedimento rápido, né, e o paciente permanece acordado o tempo todo, ele consegue, né, prender o xixi e
não há necessidade de colocar uma sonda vesical, só se for em caso muito extremo, alguma coisa, né, muito específica, mas 99% dos exames não há essa necessidade. Então a orientação da enfermagem é pedir para o paciente, né, antes de ser direcionado para a sala, fazer, né, urinar e esvaziar a bexiga. Se ele toma algum medicamento anticoagulante, também se pede para ele suspender pelo menos 5 dias antes do exame para evitar sangramento excessivo. Né? E se ele toma algum remédio, né, antidiabético, como metformina, por exemplo, também se pede para suspender com pelo menos 48 horas de antecedência, porque ele vai, né, fazer uso de contraste iodado e acaba sobrecarregando o rim, né? Porque a metformina ela sobrecarrega o rim, e o contraste iodado também vai ser, né, eliminado pelos rins. Então pode acontecer aí uma falência renal. Então, para evitar isso, a gente, né, pede para suspender a metformina ou o remédio antidiabético que o paciente está fazendo uso regular. Todas as roupas são retiradas, o paciente vai para a mesa totalmente nu, sem roupa nenhuma. Se estiver usar dentadura, prótese dentária, qualquer coisa que seja removível na boca tem que retirar, né? Óculos, relógio, colar, anel, pulseira, tudo. Então, o paciente ele vai completamente nu e sem nenhum objeto móvel, né, para fazer esse exame. Até porque se de repente acontecer um imprevisto durante o exame dele, né, e ele tiver de dentadura e precisar ser entubado, vai ter problema, né, vai atrapalhar. Então é por isso que se retira absolutamente tudo. Então, como eu já havia falado antes, né, a anestesia utilizada é uma anestesia local. Então o médico ele vai colocar, né, fazer uma anestesia ali local na punção, dependendo da região que ele vai puncionar. Se for artéria radial, ele vai fazer uma anestesia local ali perto do punho, né, no local da punção. E se for na artéria femoral, ele vai fazer uma punção na virilha, do lado que ele vai puncionar. Então, dependendo do tipo do paciente, dependendo da anatomia vascular do paciente, o médico faz essa escolha. E dependendo do tipo de exame também. Por exemplo, cateterismo cardíaco ou para angioplastia cardíaca, os médicos optam por usar a punção radial. Né? Ela é mais simples, mais fácil de ser feita, e o repouso dela também é menor, e o sangramento, caso ocorra depois do procedimento, também é menor. Mas nem sempre é possível, né? Às vezes, por a própria anatomia do paciente, o catéter não sobe, ou o paciente tem as artérias, né, muito estreitas e acaba, né, provocando muito incômodo. Aí, nesse caso, o médico opta por fazer uma punção femoral, né? Mas existem exames que, né, a preferência é a punção femoral. No caso, por exemplo, da arteriografia cerebral, se faz punção femoral. Né? No caso dos angiologistas, quando eles vão tratar membros inferiores ou membros superiores, eles também procuram fazer uma punção femoral, que é mais fácil, né, de introduzir o catéter. Mas no cateterismo cardíaco é mais utilizado a punção radial, tá? Então, essa punção ela é feita usando esse kit introdutor que está aqui nessa imagem do lado, tá? Então, tem uma agulha de punção, que é essa agulha aqui, né? E tem o kit introdutor. Então, o médico vai puncionar a artéria com essa agulha, e quando ele conseguir puncionar a artéria, ele vai vir com esse guia, que é esse fiozinho metálico que está aqui em volta, é um fiozinho muito flexível, muito maleável. Ele introduz aqui dentro dessa agulha até acessar a artéria, e depois ele vai passar esse introdutor aqui por dentro, né? Esse fio vai entrar por dentro desse introdutor e ele vai colocar isso dentro da artéria para poder passar os catéteres depois, tá? Então, aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver quais os tipos de punção que são mais comuns. Então, eu tenho a punção radial, que é feita mais ou menos nessa região, né? E aí o catéter vai subir aqui pela artéria radial, braquial, né, até entrar aqui na subclávia, né, e alcançar o coração. Alcançar, né, a aorta e depois as coronárias, tá? Então, é esse o caminho que o catéter vai fazer dentro do paciente até o coração quando eu faço uma punção radial, tá? Quando eu faço uma punção femoral,
né? Essa punção é feita na virilha, ou na virilha direita ou esquerda. Então ele vai subir pela artéria ilíaca, né, pela aorta, vai fazer a curva lá no arco aórtico e vai chegar aqui na altura das coronárias. Lembrando que as coronárias, elas emergem aqui, né, do início aqui da aorta, tá? Elas emergem aqui dessa região aqui, né, do início da aorta. Então é até aqui que o catéter tem que chegar, porque aí o médico vai cateterizar, né? O médico vai cateterizar essas artérias e vai injetar contraste para fazer o estudo. Aqui eu coloquei duas fotos para mostrar como é que é feita essa punção. Então, depois que o médico punciona a artéria do paciente, ou a radial ou a femoral, ele vem, né, com essa guia, introduz dentro dessa agulha até alcançar, né, um trecho aqui da artéria, e depois ele vem com o kit introdutor, passa por dentro aqui desse guia e introduz na pele. Então vai ficar dessa forma, tá vendo? Então fica o guia introdutor aqui, e aí o médico vai inserir os catéteres aqui nessa ponta. Tem um buraquinho aqui por onde entra os catéteres e vai subir até chegar no coração do paciente, tá? Aqui a gente tem mostrando, né, como é que são esses catéteres que são utilizados. Então o médico ele usa uma guia primeiro, ele passa uma guia por dentro do catéter, tá? Então aqui eu tenho vários tipos de catéter, dependendo do tipo de procedimento que é realizado, se usa um tipo de catéter com uma ponta diferente. Tá vendo que as pontas são diferentes, as curvaturas são diferentes? Cada catéter desse tem uma função. Catéter para coronária direita é de um tipo, catéter para coronária esquerda é de outro tipo. O catéter para fazer arteriografia, que é estudo das artérias cerebrais, é de outro tipo. Existem vários tipos de catéter com várias curvaturas de catéter, e cada um deles tem um nome diferente, tem calibres diferentes, né, diâmetros diferentes, tamanhos diferentes. Então existe uma variedade imensa de catéteres. Então o médico escolhe o catéter que ele vai utilizar de acordo com o procedimento que ele vai fazer, né? Então existe uma guia que passa por dentro desse catéter, né? Essa guia é introduzida lá naquele introdutor e o médico sobe primeiro com essa guia até onde ele quer chegar com o catéter. Então a guia sobe primeiro e depois ele vai passando por dentro da guia, né? Vai passando o catéter na guia para até chegar na região que ele quer estudar, tá? Então é dessa forma que funciona o cateterismo, né, o cardíaco, ou arteriografia, ou qualquer procedimento que ele vai fazer utilizando o catéter. No caso do estudo das coronárias, a gente tem dois procedimentos que são realizados, né? O cateterismo ele é usado essa nomenclatura para o estudo da artéria, né? Para o estudo das coronárias, no caso. Então, esses catéteres eles são utilizados para diagnosticar se há alguma obstrução nessas artérias. E a angioplastia é o tratamento dessa obstrução. Então, se o médico observou que tem uma obstrução, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma angioplastia, ele vai colocar um stent nessa obstrução para poder abrir esse vaso. Então, vamos observar que essa figura aqui do lado, né? Eu tenho uma artéria e vocês estão vendo aqui em amarelinho essa placa de gordura de um lado e do outro, né? Isso aqui é uma placa de gordura que promoveu uma estenose nesse vaso, quer dizer, um estreitamento. Então o médico vai usar alguns catéteres que são especiais, que tem balões que inflam, como esse aqui do lado, e que tem o stent, que é essa malha expansível, ela entra assim, dessa forma que está aqui, fechadinha, e quando o médico alcança a região que precisa ser tratada, que está obstruída, ele vai usar o balão, né, que está acoplado ali, vai expandir essa malha e vai apertar, né, pressionar essa gordura que está aqui obstruindo a passagem do sangue contra as paredes, né, da própria artéria. Então, quando ele desinflar esse balão, vai ficar só o stent assim, ó, uma malhazinha de aço sustentando essa artéria aberta. Então, o objetivo da angioplastia é tratar a obstrução e abrir esse vaso para que o sangue volte a fluir por aqui normalmente, né? Então,
ele primeiro faz o cateterismo, onde ele vai injetar contraste para ver onde é que estão as obstruções, se elas existem, e depois, se for necessário, for diagnosticado que tem obstrução, ele vai usar um outro catéter que tem um stent, né? E esse stent vai ser colocado e expandido usando um balão para que ele fique, né, para que a coronária fique totalmente aberta e o fluxo de sangue possa voltar ao normal. Então, é essa a função da angioplastia, tratar aquela região que está obstruída. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, que mostra um cateterismo cardíaco. Então, aqui eu tenho o coração, essa sombra aqui em volta é o coração, né? E aqui a gente tem o catéter. Deixa eu rodar aqui de novo. Aqui a gente tem o catéter, tá vendo? Essa pontinha aqui é o catéter. Observe que a gente consegue ver o catéter perfeitamente na imagem, tá? Quando a gente está fazendo a imagem, o catéter, ele não é radiotransparente, ele é radioopaco, então você consegue enxergar ele na imagem. E o médico, quando injeta o contraste iodado, ele vai pintar essas artérias e ele vai conseguir ver o fluxo de sangue dentro dessas artérias, tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma coronária esquerda, tá? Onde ele está injetando o contraste e eu estou observando aqui esse fluxo nessa coronária. Tá? Aqui a gente observa que tem uma estenose, tá vendo? Que essa região aqui está mais estreita do que as outras, ó. Aqui tem um estreitamento, então isso é uma estenose. Provavelmente, por quê? Porque tem placa de gordura. Então, ele depois provavelmente vai ter que colocar um stent aqui nessa região para o vaso ficar do mesmo calibre. Tá? Então, ó, aqui também tem um estreitamento. Isso também é uma estenose. Também, né, pode ser tratada com stent. Quando há várias obstruções, né, os vasos estão, né, muito comprometidos, geralmente não se faz... não se coloca stent, o paciente ele é indicado para um cirurgião cardíaco para fazer a análise da possibilidade de colocar uma ponte de safena, né, ou uma ponte mamária. Que quer dizer, eles vão utilizar, vai ter que fazer uma cirurgia, né, para revascularizar esse coração. Só o cateterismo não seria suficiente, aliás, só a angioplastia não seria suficiente para isso. Então, depende muito do grau de obstrução e da quantidade de obstruções que tem nessas coronárias, mas a maioria dá para ser tratado, né, utilizando a angioplastia, tá? Então, aqui a gente tem uma coronária esquerda, elas são duas coronárias, tá? O que o coração possui, uma direita e uma esquerda. Elas são diferentes. Né? Para a coronária esquerda, a gente costuma usar 5 projeções, tá? Em posições diferentes no angiógrafo, e para a coronária direita a gente costuma usar 3 projeções. Então, para estudo de coronárias, geralmente é esse o padrão. Pode ser que durante o procedimento o médico sinta a necessidade de fazer outras projeções, aí ele vai te falar o que ele quer fazer e a gente vai fazendo o que ele está pedindo, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de uma angioplastia. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui de uma angioplastia, né? Então, vou colocar aqui para rodar a primeira. Essa aqui foi o cateterismo, né? O exame de diagnóstico. Observe que o médico está injetando e você não está vendo nada. Repara que o contraste está voltando tudo aqui, ele está saindo e não está percorrendo nada. Né? Então, a gente tem uma obstrução aqui, teria que ter uma coronária, que no caso seria a coronária direita. A coronária direita, ela costuma ter um formato de C, quando a gente faz a projeção. Então, nesse caso aqui, ó, você não vê nada, ó. Vou ligar para o filme para vocês observarem. Tá vendo? Ó? Não está enchendo e o contraste está refluindo. Então, quer dizer, ela está obstruída. Então, precisa fazer uma angioplastia. Então, aqui, ó, já é o procedimento, depois que foi feita a angioplastia. Então, observe que é a mesma coronária, tá, gente? Essa aqui é antes do tratamento com o stent, e essa aqui é o mesmo paciente depois que ele foi colocado o stent. Olha a diferença, tá, de imagem. Aqui a gente tem a coronária direita, ó, totalmente revascularizada, totalmente aberta. Vocês estão vendo que tem um guia aqui dentro, ó, tá vendo esse pretinho aqui? É o guia que o médico passa, e em cima desse guia que ele vem com os stents aqui para poder colocar.
Então ele colocou um stent aqui, ó, ele vai daqui até aqui. Quando esvazia, a gente consegue ver o contorno do stent, tá vendo? Ó? Observe que aqui tá mais escurinho, então é o contorno do stent. A gente consegue ver isso que você tá vendo aqui no final é a guia, tá? E aqui é o stent. Então observe que foi totalmente revascularizado, né? Só com uma colocação de stent. Olha como a coronária ela tem que ser normalmente, né? Ela tem que ser dessa forma. Essa aqui é a coronária direita. E olha aqui na outra imagem como ela estava, totalmente fechada, tá? Então isso aqui, né, é uma demonstração de como é que é feito o tratamento. Isso aqui é um procedimento relativamente rápido, tá, pessoal? Não demora não. Geralmente um procedimento desse entre o cateterismo e o tratamento, que esse aqui não passa de 1 hora, 40 minutos a 1 hora, tá? É uma coisa muito rápida. E o paciente está o tempo todo conversando, acordado, falando com o médico perguntando o tempo inteiro, tá? Ele não é sedado, é só anestesia local. Aqui a gente tem um outro procedimento, tá? Que também é feito na sala de hemodinâmica, né? Foi feita aqui uma aortografia, né? Que é uma imagem da aorta totalmente contrastada, ó. Aqui a gente tem um catéter chamado de pigtail, que tá vendo que ele tem uma arredondadinho aqui na ponta, né? Então, e ele tem alguns furinhos em volta dele. Então, quando o médico injeta o contraste, a gente consegue ver, né, toda a região aqui do arco aórtico, né? E a subclave, ó. As subclaves estão aqui, né? E aqui a gente está vendo as carótidas, tá? Carótida direita, carótida esquerda. Então, a gente consegue ver tudo contrastado. Vou ligar aqui para vocês observarem. Então, observem, ó, contrasta tudo. Então, o médico ele fez aqui uma imagem para ele ver como é que estava essa região do paciente. Aqui nessa outra imagem, né, nós temos uma arteriografia, tá? Que é um estudo das artérias cerebrais também injetando contraste iodado. O contraste usado na hemodinâmica é sempre o iodo, é o mesmo que se usa na tomografia, tá? É o mesmo tipo de contraste. A diferença, né, é que essas injeções, a maioria delas são feitas manualmente pelo médico. Alguns casos, dependendo do que eles vão estudar, eles usam bomba injetora, mas a maioria das injeções de contraste são feitas manualmente direto no catéter. Tá? Então, eu vou ligar aqui para vocês observarem. Aqui a gente está vendo, né, toda a vascularização, né, de um hemisfério cerebral. Né, o médico injeta o contraste e a gente observa, né, esse contraste, ó, todo preenchendo totalmente todas as artérias cerebrais. Então, o neurocirurgião ele vai observar essas imagens e vai ver se tem alguma doença, alguma anomalia, alguma coisa errada aqui, né? E depois ele vai ver qual é a forma que ele pode tratar esse paciente, tá? Então, ele está injetando aqui, ó, na carótida. Ele injeta na carótida e a carótida vai preencher todas as artérias as artérias cerebrais, né? E de um hemisfério cerebral, tá, gente? Quando a gente faz a injeção do lado direito, da coronária direita, vai preencher todas as artérias cerebrais direitas. Quando o médico faz a injeção na coronária esquerda, vai preencher todas as artérias cerebrais do lado esquerdo. Então tem que fazer dos dois lados. Ele, quando vai fazer uma arteriografia, ele faz do lado direito e do lado esquerdo, tá? As injeções. Aqui nessa imagem, a gente vai ver, né, que houve, ó, o aparelho, né, o angiógrafo, no caso, ele gira em torno do paciente e a gente consegue ter esse tipo de imagem aí, tá? Depois existe um workstation que reconstrói essa imagem, né, num ambiente 3D, onde o médico pode estudar todos esses vasos e localizar qualquer lesão que se encontre aqui. Tá? Então, essa projeção ela foi feita para ser feita uma reconstrução 3D na workstation de 3D, que é feito todo o planejamento do tratamento do paciente, tá?
Então, vocês observem que é um equipamento de alta tecnologia. Aqui nós temos também um outro procedimento que é feito na sala de hemodinâmica, né, que é o implante de marca-passo. Então, o médico ele vai fazer aqui uma incisão aqui na região da subclávia do paciente, vai passar esses 2 eletrodos aqui, né, que vão ficar lá implantados no coração. Ele faz as medições, né, um eletrofisiologista que faz isso, um cardiologista especializado em eletrofisiologia que faz esse procedimento. Então, ele implanta, né, esses eletrodos na parede do coração e aí depois ele implanta o gerador, né, que é o marca-passo propriamente dito, que vai estimular esses eletrodos, e aí ele vai estimulando esses eletrodos e esses eletrodos estimulam o músculo cardíaco a bater num movimento ritmado. Tá? Então isso aqui é um implante, né, subcutâneo, fica embaixo da pele. E é feito também na sala de hemodinâmica esse procedimento. Então aqui, ó, é o final já do procedimento, depois que ele já implantou tudo, ele só está querendo visualizar como é que ficou esses implantes depois né, já de terminado o procedimento de implantação de marca-passos, tá? Também é um procedimento que é feito na sala de hemodinâmica. Então observem, eu estou mostrando assim vários procedimentos que são feitos, né, numa sala de hemodinâmica. Como é que isso tudo é feito, como é que, né, que se pode fazer numa sala de hemodinâmica, para vocês terem mais ou menos uma noção do que se faz numa sala de hemodinâmica. Então observem que são sempre são sempre procedimentos de alta complexidade, tá? São procedimentos de alta complexidade que são realizados ali na sala de hemodinâmica. Aqui nessa imagem a gente tem, né, a liberação de um filtro de veia cava, né? Então o paciente ele foi preciso colocar um filtro de veia cava justamente para não subir nenhum êmbolo, né, nenhum... O que é um... Então aqui nessa outra imagem a gente tem um filtro de veia cava, né, sendo colocado numa veia cava aqui. A função desse filtro é justamente impedir que coágulo, né, que trombo, eles causem embolia pulmonar, né? O que é uma embolia pulmonar? É chegar até o pulmão e provocar o entupimento das artérias do pulmão. Isso pode levar a pessoa à morte. Então, são pessoas que já têm um problema, né, de trombose venosa nos membros inferiores, e essa questão da trombose, se um trombo daquele se soltar, se desprender e subir para o coração, né, e o coração bombear esse trombo para dentro do pulmão, isso pode provocar um entupimento dessas artérias do pulmão e, consequentemente, isso pode provocar a morte da pessoa. Então, a função desse filtro é segurar esses trombos para que ele não chegue no coração. Então, esse filtro de veia cava ele é colocado ali na veia cava, um pouquinho abaixo do coração, justamente para impedir que, se algum trombo se desprenda dos membros inferiores, ele chegue até o coração. Então, ele vai ficar ali quietinho, né, justamente com essa função de estar segurando esses trombos para eles não chegarem no coração, caso algum deles se desprenda, tá? Também é realizado esse procedimento na sala, né, de hemodinâmica. E esse dispositivo vai ficar ali na veia cava do paciente. Então, né, mostrei para vocês vários tipos de procedimentos que são realizados dentro de uma sala de hemodinâmica, né? Agora eu vou mostrar 2 vídeos, né, como é que funciona esses angiógrafos, assim, né, quais os movimentos que eles fazem, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho 2 tipos de equipamento, um angiógrafo da Siemens, né, e um angiógrafo, aliás, desculpa, que esse aqui é da GE, e esse outro aqui é o da Siemens. Esse da Siemens ele é mais moderno, ele faz várias coisas que esse da GE não faz. Tá? Esse da GE aqui ele é excelente para fazer cateterismo cardíaco, angioplastia cardíaca, procedimentos cardíacos, né?
é muito bom para isso. Esse aqui da Siemens, ele é mais usado pelos neurologistas para fazer exames de arteriografia e fazer reconstruções 3D nas artérias cerebrais, tá? Então, ele tem mais funções do que esse aqui da GE. Vou ligar o vídeo de um e depois de outro. Então, a gente vai observar, né, que a mesa é uma mesa com tampo basculante, né, e esse arco, ele gira em torno do paciente. Tá? Eu consigo subir a mesa, ó. Eu subo, desço a mesa, eu movimento o intensificador, né, ou afasto o intensificador, e eu consigo colocar esse intensificador e esse arco em várias projeções diferentes, em várias angulações diferentes. Então, durante o procedimento médico vai estar aqui em pé do lado e o técnico vai estar aqui fazendo tudo isso aqui, esses movimentos, conforme o médico for pedindo. Então, ele vai pedindo, a gente vai movimentando o arco e colocando as projeções que ele está pedindo durante o exame. Tá? Então, a nossa função é basicamente saber operar bem esse equipamento. Tá? Então, eu tenho que saber mexer aqui em todos os comandos e conseguir fazer todas essas projeções. Às vezes, durante o procedimento, eu tenho que subir, descer a mesa, né? Então, a gente tem que estar fazendo isso tudo aí. E, às vezes, dependendo da situação, tem que ser um pouco rápido. Tá? Então, é uma questão de treino. Conforme quanto mais exames a gente faz, mais a gente consegue pegar o jeito do equipamento, tá? E requer também, assim, treinamento, estudo, é óbvio, né? Até porque é um equipamento, né, muito moderno. E aqui a gente tem o da Siemens, aqui do outro lado, que eu vou ligar aqui para vocês verem, né, o vídeo rodando também. Eles fazem basicamente os mesmos movimentos. Reparem, a diferença é que esse aqui, por ser mais moderno, o movimento dele é muito mais rápido. Eles têm sensor de colisão, tá? Então, quer dizer, quando você começa a aproximar muito o flat do paciente, ele vai começar a avisar aqui na tela, né, sobre colisão. Se tiver alguma coisa obstruindo o giro dele também, ele não vai continuar o movimento, ele vai começar a aparecer um aviso na tela que está em colisão. Tem alguma coisa, né, ali que pode estar atrapalhando o movimento dele. Então, a gente também, antes de começar o procedimento, o ideal é que a gente observe em volta de todo esse arco, se tem alguma coisa que possa colidir durante os movimentos, porque você repara que o movimento dele é bem amplo, ele se movimenta bastante. Tá? Ele tem movimentação para todos os lados, ó. A mesa desce, a mesa sobe, a mesa tem o tampo basculante, o arco eu posso mudar ele de posição, tá vendo? Quando eu quero colocar ele na lateral da mesa para descer até os membros inferiores, né? Então essa posição é para eu descer com a mesa até os membros inferiores do paciente. Se eu vou fazer, por exemplo, um procedimento na perna, né? Eu preciso descer, subir essa mesa e o arco chegar ali na perna. Então, é por isso que ele faz esse movimento para lateral, tá? O da GE também faz esse movimento, né, para lateral, mas aqui eu só demonstrei o da Siemens, mas ambos fazem isso. Eu posso colocar esse aparelho todo na lateral aqui da mesa, porque se você observar, eu não vou conseguir chegar nos pés porque tem uma barreira aqui, mas se eu jogar ele para o lado eu consigo. Então ele movimenta para o lado direito e para o lado esquerdo, tá? O da Siemens ele só se movimenta para o lado esquerdo, mas mesmo assim eu consigo fazer tudo que eu faço aqui no da Siemens, eu consigo fazer no da GE, tá? E aqui eu fiz uma filmagem, né, de como é que é a sala de comando, tá? Aqui é a sala de comando. Aqui eu tenho um vidro plumbífero, né, que separa a sala de comando da sala de hemodinâmica propriamente dita. Então aqui na sala de comando é onde o médico, depois que ele faz tudo lá o exame, ele vem aqui, ele senta, ele começa a ver os exames, ele começa a ver tudo com detalhe. Tem várias ferramentas aqui que ele pode utilizar para medir diâmetro do vaso, medir diâmetro das lesões. E a gente grava um CD também depois, tá? Depois que o exame é finalizado, o paciente leva o laudo do médico e leva um CD do exame que foi realizado. Então, a nossa função enquanto técnico de radiologia, além de operar o equipamento, é no final do exame gravar esse CD para a enfermagem entregar para o paciente depois que o exame terminar. Então, a gente sempre grava o CD, tá? Para o paciente levar o exame. Então, eu vou deixar rodar aqui para vocês observarem. Ó.
Então aqui é a sala de comando e aqui tem um vidro plumbífero, né, que a gente consegue da sala de comando ver toda a sala de hemodinâmica. Tá? Aqui é a sala onde está instalado o aparelho Siemens. Reparem que tem um respirador, a bomba injetora está aqui, né? Aqui a gente tem o polígrafo e tem vários aparelhos que são essenciais. Esses armários aqui onde fica dentro deles pendurados os catéteres, que é a enfermagem que pega esses catéteres e entrega para os médicos, tá? Todo o material de enfermagem fica dentro desses armários que estão aqui pela sala, tá? Então, ó, sala de comando. Ali a gente tem a bomba injetora, essa aqui, né? Aqui um respirador, o angiógrafo que está aqui, esses armários que é onde fica todo o material, né, que é usado durante os exames. Ali a gente tem os catéteres pendurados naquele armário lá do fundo, o polígrafo, né? E aqui o angiógrafo e os monitores do angiógrafo aqui. Aqui é o pedal do angiógrafo. Tá? Mas todas as salas são bem parecidas uma com a outra. Aqui eu tenho a outra sala, né, que é a sala onde está instalado o aparelho da GE, a sala de comando, tá? Que é essa aqui, ó, sala de comando, tá? E o vidro plumbífero aqui, e aqui é a sala, né, onde está instalado o angiógrafo da GE, tá? Então observem, também tem todos os equipamentos que tem na sala lá do Siemens, tem aqui também, tem um respirador lá, né? Aqui tem o polígrafo, tem um outro equipamento chamado de IFR, que o médico também usa em alguns procedimentos, tá? E aqui desse lado de cá, que não foi mostrado, tem os armários onde ficam os catéteres também, tá? Que fica aqui nesse lado de cá. Então, gente, basicamente é isso, tá? Eu quis gravar um vídeo para vocês terem mais ou menos a ideia de como é que funciona uma sala de hemodinâmica. É uma coisa bem básica, bem simples, né? Mas quem está estudando ainda, quem está terminando o curso agora, muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação, né? Porque quando a gente faz um curso técnico em radiologia, a gente vai, né, para a sala de raio-x aprender o básico, né? Na hemodinâmica já seria, né, um contato posterior que a gente tem, né, depois que a gente termina o curso, termina o estágio, quando a gente já começa a se colocar no mercado de trabalho. Então, quando você faz um curso, né, específico de extensão técnica em hemodinâmica, você também passa a entender como é que funciona. Mas é interessante, né, que vocês tenham acesso a essas informações, até que para no futuro poder escolher, né, com o que vocês querem trabalhar na radiologia, porque tem muita área para ser desbravada, vamos dizer assim. Tá ok? Então agradeço aí mais uma vez, um grande abraço para todo mundo, espero ter contribuído de alguma forma para que vocês conseguissem entender um pouquinho como é que funciona uma sala de hemodinâmica. Tá ok? Abraço.